Graça e paz, como é que você está? Tudo bem? Tudo certinho? É uma imensa satisfação estar com você em mais um Papo Pentecostal e hoje quero falar com você do quarto Sola Gratia, sem dúvida nenhuma o meu favorito dos 5 e eu vou explicar por quê. Antes de entrar nas minhas considerações, você já sabe, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe esse conteúdo, me ajuda a chegar rapidinho em muitos corações que estão sedentos pela palavra de Deus. Vem comigo! No tempo em que os reformadores lavraram as suas declarações sobre os 5 solas, os 5 somentes, eles estavam vivendo com uma forma de cristianismo que há muito havia se distanciado daquela pureza que nós encontramos registrada na Bíblia Sagrada. Uma das coisas que acontecia nesse tempo era a venda de indulgências. E nesses termos, para arrecadar recursos, o catolicismo romano vendia, cartas de perdão para aqueles que pudessem esmolar nas igrejas, e isso tornou-se um grande escândalo para o cristianismo medieval. E sem dúvida nenhuma as indulgências foram uma das forças motoras que fizeram com que a reforma tivesse força para apresentar um clamor para o retorno à pureza do Evangelho. E como um contraponto de uma salvação, de uma mediação que pudesse ser comprada, ou até mesmo a própria questão da salvação meritória mediante caridade, os reformadores afirmavam categoricamente que a salvação era uma obra da graça de Deus e que somente pela graça as pessoas poderiam ser salvas. Isso era muito importante porque nós sabemos que toda a Escritura Sagrada nos mostra com muita clareza a malignidade do coração do homem. Uma das coisas que eu aprecio na Bíblia é que a Bíblia não tem nenhuma dificuldade e nenhum receio de apresentar, inclusive nos heróis da fé, as quais fizeram com que as suas páginas fossem escritas, a demonstração de seus erros, dos seus pecados, suas fraquezas. Tudo isso era necessário para que ficasse evidente para os seus leitores que o homem é pecaminoso e totalmente irremediável, incapaz de voltar-se para Deus, sendo que dessa forma é necessário que Deus, mediante a sua graça que nos foi dada abundantemente por Cristo Jesus, viesse ao encontro dos pecadores para alcançá-los com a sua salvação. O Sola Gratia nos recorda de que nós não merecemos nada da parte de Deus e que nós não podemos barganhar com Deus. Deus não pode ser comprado com a minha oferta, com o meu dízimo, com o meu voto, com a minha indulgência. Deus, ele deseja relacionar-se conosco unicamente pela graça. Deus não nos deve nada e nós devemos tudo a Ele. Nós vivemos no mundo de Deus debaixo das ordens e das leis que Ele nos revelou com muita clareza e por conta disso é necessário que a gente graciosamente seja atraído a Ele para sermos então perdoados dos nossos pecados, lavados de nossas iniquidades, pela graça de Deus, experimentarmos a sua gloriosa salvação. A salvação não pode ser obtida de nenhum outro modo. Somente pela graça nós vamos participar daquilo que nos foi prometido na Sagrada Escritura. Isso é importante porque nós temos hoje, no movimento evangélico brasileiro, concepções de salvação muito complicadas. Nós vemos aí em muitas igrejas conceitos extremamente legalistas de salvação. Por exemplo, pessoas são mandadas para o inferno quando se desligam de suas igrejas locais, quando usam um determinado tipo de roupa que não é adequado aos olhos da comunidade. Pessoas são queimadas no fogo do inferno quando optam por uma tradição teológica diferente da comumente pensada. Tudo isso reforça para a gente que nós não temos uma compreensão muito clara, nem da palavra de Deus, nem do reino de Cristo. E não temos a concepção de uma salvação pela graça viva no nosso coração. Você percebe que a salvação pela graça não é muito clara nas comunidades cristãs locais quando você percebe crentes se degladiando por assuntos secundários, ao invés de se unirem em torno de Cristo, sua morte e ressurreição, que é o núcleo, o cerne do Evangelho. Por isso, nesse tempo, é extremamente necessário que nós voltemos a falar da salvação pela graça. Quando nós vemos campanhas de sacrifício em igrejas neopentecostais, vemos os absurdos que são cometidos nesses movimentos em que as igrejas se tornam empresas, os membros se tornam clientes, e a finalidade não é a pregação do Evangelho, mas a arrecadação. Falar somente a graça é deveras importante. De graça recebemos, de graça devemos entregar e pela graça devemos viver até que Cristo volte para nos buscar.
Que Ele te abençoe em nome de Jesus.